Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo bíblico de congregação da semana 22 a 28 de julho. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos, aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo de congregação. Com certeza é uma parte muito importante, onde nos ajuda a entender, como os apóstolos, discípulos, fizeram a vontade de Jeová e como nós podemos seguir o seu exemplo. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 13 do nosso livro, Testemunho Cabal, e vamos fazer a consideração dos parágrafos do 1 ao 7. Iremos fazer também a introdução da seção 5 e a leitura, a consideração do quadro na página 103. Então vamos iniciar fazendo a introdução, da seção 5, que tem um tema ou título: Os apóstolos e os anciãos se reuniram. Então, uma intensa controvérsia passou a ameaçar a paz e a união das congregações. A quem as congregações recorreram em busca de instruções e orientações para resolver a questão? Então, nesta sessão, nós entenderemos melhor o modo como a congregação do primeiro século estava organizada, o que serve de modelo para o povo de Jeová hoje. Então, o capítulo 13, ele tem o tema Depois de muita discórdia. A questão da circuncisão é levada ao corpo governante. Então, vamos fazer a leitura do 1, 2 e o 3. Cheios de alegria, Paulo e Barnabé acabam de voltar para Antioquia da Síria depois de sua primeira viagem missionária. Eles estão entusiasmados, pois Jeová tinha aberto para as nações a porta da fé. De fato, as pessoas em Antioquia não falam em outra coisa a não ser nas boas novas. E muitos gentios estão se achegando à congregação nessa cidade. A empolgante notícia sobre os muitos gentios que estão aceitando o cristianismo logo chega à Judéia. Mas, em vez de trazer alegria a todos, essa situação faz com que a já existente controvérsia sobre a circuncisão fique ainda mais evidente. Qual deveria ser a relação entre cristãos judeus e não-judeus e como os não-judeus deveriam encarar a lei mosaica? Essa questão causa tanto desentendimento que ameaça dividir a congregação cristã em facções. Como esse assunto será resolvido? À medida que considerarmos esse relato no livro de Atos, aprenderemos muitas lições valiosas. Isso poderá nos ajudar a agir com sabedoria caso surjam assuntos com potencial de causar divisão em nossos dias. Então a pergunta parte A: que acontecimentos levaram a desentendimentos que ameaçavam dividir a antiga congregação cristã? Então, o acontecimento é a aceitação dos gentios à fé cristã, e por causa disso, a questão da circuncisão toma força novamente. Parte B: como podemos nos beneficiar de estudar esse relato no livro de Atos? Então, esse relato pode nos ajudar a agir com sabedoria caso surjam assuntos com potencial de causar divisão em nossos dias. Subtítulo: A menos que vocês sejam circuncidados. Leitura do 4. O discípulo Lucas escreveu: Alguns homens desceram da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: A menos que vocês sejam circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Não se menciona se esses homens da Judéia haviam sido fariseus antes de se converterem ao cristianismo, mas, no mínimo, parece que foram influenciados pelo modo de pensar legalista daquela seita judaica. Além disso, eles talvez tenham afirmado erroneamente que falavam em nome dos apóstolos e dos anciãos de Jerusalém. Mas por que os cristãos judeus ainda estavam promovendo a circuncisão uns 13 anos depois de Deus, por meio do apóstolo Pedro, ter escolhido o gentio incircunciso na congregação cristã? Pergunta
que afirmações erradas certos cristãos estavam fazendo e que pergunta isso levanta. Então, alguns cristãos estavam ensinando que, a menos que fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. Então surge a pergunta: por que os cristãos judeus estavam promovendo a circuncisão uns 13 anos depois de Deus, por meio do apóstolo Pedro, ter acolhido os gentios incircuncisos na congregação cristã? Leitura do 5 e 6. Pode ter havido vários motivos. Primeiro, a circuncisão masculina foi instituída pelo próprio Jeová e era sinal de uma relação especial com ele. Instituída antes do pacto da lei e mais tarde incorporada a esse pacto, a circuncisão começou com Abraão e sua família. Sob a lei mosaica, até mesmo os estrangeiros tinham de ser circuncidados antes de poder ter certos privilégios, como o de participar da Páscoa. De fato, na mente dos judeus, um homem incircunciso era impuro, desprezível. Assim, os cristãos judeus precisavam ter fé e humildade para se ajustarem à verdade revelada. O pacto da lei havia sido substituído pelo novo pacto, de modo que nascer como judeu não significava mais que alguém era automaticamente membro do povo de Deus. E, para os cristãos judeus que viviam em comunidades judaicas, como era o caso dos cristãos na Judéia, era preciso coragem para reconhecer a Cristo e aceitar os gentios incircuncisos como irmãos espirituais. Então a pergunta parte A. O que talvez tenha motivado alguns cristãos judeus a querer permanecer apegados à circuncisão? Então pode ter sido porque foi constituído por Deus e era o sinal de uma boa relação com Jeová. Até mesmo os estrangeiros precisavam ser circuncidados para que pudesse participar da Páscoa. Para eles, o homem incircunciso era impuro. Parte B. O pacto da circuncisão era parte do pacto abrâmico? Não. O pacto abrâmico entrou em vigor em 1943 e o pacto da circuncisão foi feito em 1919. Leitura do parágrafo número 7. É claro que os padrões de Deus não haviam mudado. Prova disso é o que o novo pacto manteve o espírito da lei mosaica. No que se refere à circuncisão, por exemplo, Paulo escreveu mais tarde: judeu é quem o é no íntimo, e a sua circuncisão é a do coração, por espírito e não por um código escrito. Os homens da Judéia não tinham compreendido essas verdades e afirmavam que Deus não havia cancelado a lei da circuncisão. Será que eles dariam ouvidos à razão? Pergunta: que verdades os homens da Judéia não haviam compreendido? Então eles não haviam compreendido que judeu é quem o é no íntimo, e a sua circuncisão é a do coração, por espírito e não por um código escrito. E por não compreender isso, eles afirmavam que Deus não havia cancelado a lei da circuncisão. Então vamos fazer agora a leitura do quadro na página 103, a doutrina dos judaizantes. Mesmo depois de o corpo governante do primeiro século ter resolvido a questão da circuncisão, alguns que afirmavam ser cristãos continuaram a insistir com teimosia no assunto. O apóstolo Paulo os chamou de falsos irmãos que queriam distorcer as boas novas a respeito do Cristo. Pelo visto, o objetivo dos judaizantes era acalmar os judeus e assim evitar que se opusessem ao cristianismo de modo tão violento. Os judaizantes insistiam que a pessoa só podia ser considerada justa se seguisse a lei mosaica em assuntos tais como alimentação, circuncisão e festividades judaicas. Evidentemente, aqueles que pensavam assim não se sentiam bem na presença de cristãos gentios. Infelizmente, até mesmo vários cristãos respeitados de formação judaica manifestavam essas atitudes prejudiciais. Por exemplo,
Quando representantes da congregação de Jerusalém visitaram Antioquia, eles se mantiveram separados de seus irmãos gentios. O próprio Pedro, que até então se associava livremente com os gentios, se afastou deles, nem mesmo comendo com eles. De fato, ele agiu contra os mesmos princípios que havia defendido anteriormente. Em resultado disso, Pedro foi repreendido por Paulo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.